Capítulo 7. Alissa, você pode vir aqui hoje, depois do trabalho. Na manhã seguinte, quando minha mãe ligou, sua voz parecia carregada de tensão. Tentei disfarçar um bocejo enquanto bebericava o café. Mamãe precisava parar de ligar para o número do trabalho. Nem me lembrava de ter passado para ela. Meu cérebro ainda estava fervilhando por causa de Dylan e de tudo o que tinha descoberto sobre ele. Estava sentindo certa repulsa de mim mesma por ter vasculhado a internet atrás dele, como se fosse uma stalker. Uma partezinha de mim torcia para que Dylan também tivesse ficado perturbado após nosso encontro inesperado, que também tivesse me stalkeado para ver se eu havia me tornado quem ele imaginava, se tinha realizado meus sonhos e provado meu valor. Provavelmente, só encontraria meu perfil profissional, editado com cuidado, e a conta no LinkedIn. Afinal, é bem mais fácil permanecer anônimo quando não se namora uma subcelebridade. Depois que busquei seu nome, era como se ele estivesse em todo lugar. Em determinada época, trabalhou em uma empresa a 3 ruas de distância do meu escritório. Surreal. Pisquei algumas vezes para me acostumar com a claridade e tentei focar no que precisava fazer. Falar com minha mãe, ir para o trabalho, ser promovida. Claro, mãe. Suspirei e apertei o topo do nariz, depois tateei a escrivaninha para achar um analgésico. Tá tudo bem. Houve um momento de silêncio seguido por um tá bem baixinho. Minha mãe não sabia mentir. Tentei conter a irritação. O que era dessa vez? O que eu teria que resolver? Mãe, falei com um leve tom de censura. Vamos conversar quando você chegar aqui, querida. Não se preocupe. Eu não ia insistir. Eram 10 da manhã e ainda havia um dia inteiro pela frente até encontrá-la. Certo, mas está tudo bem de saúde, né? Ela riu, e respirei aliviada. Que menina, sempre preocupada comigo. Estou ótima, melhor do que nunca. Vai ficar tudo bem, só quero a opinião da minha filha inteligente. Vou pedir pizza. E, afogando as mágoas na comida. Com certeza, algum drama ligado ao meu pai. Quando eu era criança, sonhava em ter irmãos, para ter com quem dividir o fardo. Mas com a sorte que tenho, seria bem provável que eu acabasse tendo que cuidar deles também. Nunca descobri como resolver as coisas entre os dois. Eram divorciados. Papai se casou de novo. E eu ainda tinha as mesmas conversas com minha mãe toda semana, tipo no Feitiço do Tempo. Simplesmente não sabia como dar um basta nessa história. Quando minha avó foi morar conosco, depois que meu avô morreu e eu me formei, vivemos uma fase gostosa, em que meu pai nem chegava perto. Minha mãe tinha uma rede de apoio, e minha avó era um cão feroz. Ela o enxotava sempre que ele resolvia dar as caras. Uma vez, até o escorraçou com uma vassoura. Morri de rir, aquela velhinha pequena correndo atrás dele de vassoura na mão. Só percebeu que não estava de dentadura quando abriu a boca para gritar. Ela era incrível. Uma mulher prática, do tipo que eu sonhava ser. Depois que ela morreu, porém, meu pai voltou a aparecer, dizendo que queria ajudar minha mãe a lidar com o luto, que era a coisa certa a se fazer, por mais que estivessem separados. O que parecia algo admirável, para quem não o conhecesse. E ela ficou presa a ele, de novo. Dessa vez, ele deu um jeito de transformá-la em amante, e jamais o perdoei por isso. Para ser sincera, talvez também não tenha perdoado minha mãe. Quando meu pai não estava por perto, mamãe era o máximo. Trabalhava no hospital, fazia aula de cerâmica, dançava salsa às sextas. Tinha um grupo animado de amigas, que davam festas incríveis, e cantarolava enquanto regava as plantas. Cultivava um jardinzinho colorido, lindo, que parecia florescer ao primeiro sinal da primavera. Levava uma vida boa. Aí ele voltava e a destruía de novo. Algumas vezes, ela pedia que eu lhe dissesse que estava tudo bem, que ele a amava de verdade. Outras, queria ouvir que merecia coisa melhor, que a ajudasse a criar forças para se afastar dele. Foram anos assim, e eu já estava farta de repetir as mesmas coisas e nunca dar em nada. O dia se arrastou, e me concentrei no trabalho, com sono, porém determinada. Perguntei a todos como estavam, como andava a família, além de mostrar meu entusiasmo para Félix e cerrar a mandíbula quando Hunter aparecia em minha mesa que nem um gremlin. Não havia nada que eu desejasse mais do que aquele cargo. Ser promovida significava ajeitar todos os aspectos da minha vida. Então, enfiei um sorriso na cara, escrevi meus relatórios, fiz minhas reuniões e fingi que estava tudo bem. Encomendei um bolo para celebrar a aposentadoria de um cara do setor de vendas e lembrei Félix do aniversário da sua esposa no fim de semana. Que merda! Ali, você me salvou de mais uma! Exclamou ele, enquanto revirava a internet, preocupado. Acha que ela vai gostar de ganhar o quê? O que eu acho que ela vai querer de aniversário? Eu, uma mulher que viu Marilyn 3 vezes na vida, enquanto você é casado com ela há 12 anos. Sugeri algumas opções e disse que queria organizar um dia de alinhamento de equipe no fim do mês, pois achava que os novos funcionários não estavam se sentindo integrados. Félix sorriu e assentiu, mas não me escutou direito. De qualquer forma, agendei o encontro, enviei o e-mail e imaginei que ele consideraria uma ótima ideia quando a coisa já estivesse acontecendo. A impressão era de que ele vivia dizendo que eu precisava me mostrar, assumir mais responsabilidades e provar meu valor. Falava para eu me jogar de cabeça, mas nunca especificava em que direção. Então, meu único foco era me jogar de cabeça com mais afinco que qualquer um, em todas as direções. Não ia demorar para ser notada.
E eu, Alyssa Arist, não me deixaria abalar por nada, nem sequer pelo reaparecimento bizarro do meu melhor amigo do passado. Ei, Ali, tem um minutinho. Matthew abriu um sorriso apreensivo e esperançoso. Consenti e indiquei a cadeira com rodinhas na mesa vazia atrás de mim, embora tenha hesitado um pouco devido ao cansaço. Claro. Pegue uma cadeira. Como posso ajudar? O olhar de alívio de Matthew era fofo, sempre parecia um menino no primeiro dia de aula. Eu não sabia se ele estava usando uma camisa do tamanho errado e se gostava mesmo de gravata colorida, mas esse visual despertava meu lado protetora. Quando começou na empresa, cerca de um ano antes, fui a primeira a ajudá-lo a se situar, mas isso não me incomodava. Era diferente de Hunter, porque ele sempre agradecia muito. Eric insistia na ideia de que Matthew era um personagem, mas eu discordava. Ah, muito obrigado, Ali. Você nem imagina. Ufa. Aquela dobrinha engraçada entre as sobrancelhas reapareceu. Eu gostava de seu cabelo escuro e cacheado e do sorriso fácil. Provavelmente, foi por isso que acabei o beijando em uma escada vazia durante sua primeira festa de Natal no escritório. Foi uma pegação decepcionante, regada a bebedeira e nervosismo, e as coisas ficaram esquisitas entre nós por um tempo, mas logo ele começou a namorar e retomamos a dinâmica muito clara de mentora e mentorado. Além disso, um dia depois da festa descobri que ele só tinha 24 anos, o que não me desceu muito bem. Senti que tinha abusado, sem querer, de uma posição de poder. Então, eu o ajudava, ele era efusivo em seus agradecimentos, e essa era a nossa dinâmica desde então. Era uma interação legal, amigável. O que você acha desta apresentação para o novo hidratante toque aveludado? Sinto que tem alguma coisa errada, mas não consigo identificar o que é. Ele colocou a pasta na mesa e passou para mim, enquanto mantinha uma distância apropriada, e me concentrei ao folhear as páginas. Tem razão. Estalei as articulações dos dedos enquanto pensava e peguei uma caneta. Posso? Tá brincando. Vai fundo. Suas ideias são brilhantes. Ele sorriu e apontou para a página. Você é um amor, falei, sem levantar os olhos. O brief da empresa está aqui. Ele o retirou do fundo da pasta, e franzi a testa. Ah, ok. Percebe que não está alinhado com o público-alvo deles, certo? O design ficou jovem e atual, mas a média de idade dos consumidores é de 35 para cima. É, mas eles querem. O mercado jovem. Claro, mas quanto custa um pote desse hidratante? Ele fez uma careta. Umas 80 libras. Levantei as mãos. Seu trabalho é convencer o cliente do que é possível, Matt. Gerenciar as expectativas dele, redirecioná-lo para algo que possamos alcançar. Você consegue. Ajeite a postura, fale como especialista no assunto. Você conhece esse setor, sabe o que é bom para os negócios deles, não sabe? Ele sorriu para mim, todo agradecido, e assentiu. Certo. Obrigado, Ali. De verdade. Não sei o que faria sem você. Minimizei com um gesto, enquanto ele se levantava e colocava a cadeira de volta no lugar, com cuidado. Ah, Matt. Ele se virou. Mude essa fonte pavorosa, tá? Félix vai fazer picadinho de você se usar Comic Sans, mesmo que não seja a versão final. Ele riu e fez continência. Pode deixar, chefe. Hunter passou por minha mesa, deu uma conferida e viu Matt se afastar, todo confiante. Em seguida, abriu um sorriso fingido. Por que esse favoritismo, Ali? Você nunca é legal assim comigo quando preciso de ajuda. Mostrei os dentes, no que se aproximava de um sorriso. Porque ele pede com educação. E não 5 minutos antes de terminar o expediente. Hunter fez beicinho. Ah, não fale assim. Você sabe que adora o poder. Ver que todos nós estamos sob seu domínio, precisando de você para tudo. Respirei bem fundo, joguei minhas coisas na bolsa e, quando passei por Hunter, parei para lhe dar um tapinha no ombro. Tem razão. Então deve ser porque ele é mais bonito do que você. Fui embora antes que ele pudesse dar outro golpe baixo e, assim que entrei no elevador, flagrei o olhar de satisfação de tola. Ela levantou um dedo, como se mantivesse um placar. Considerando os bolões infames de Eric e Tola no escritório, talvez mantivesse mesmo. O trabalho tinha feito maravilhas para me distrair, mas assim que pisei no trem que me levaria para a casa da minha mãe, caí de novo na cilada de pesquisar Dylan no Google e rever tudo que já descobrira sobre ele na noite anterior. Achei o site de sua empresa, a Astereg Development, mas não tinha muita informação além de uma página com fotos da jovem equipe sorridente, esbanjando potencial. Dava para vê-lo no fundo de algumas fotos postadas por Nick nas redes sociais, mas não havia nada de especial. Ele mesmo não tinha conta em nenhuma rede social. Conferi a página dos ex-alunos da Universidade de Portsmouth para ver se ele estava na foto de formatura, mas não o encontrei. O homem praticamente não existia. Mais uma vez, fiquei imaginando se ele tinha feito essa mesma pesquisa na noite anterior. Se nosso encontro fortuito também o deixará abalado. Ou talvez tivesse passado a noite tomando bebidas caras e comendo um prato chique com a namorada ambiciosa, sem saber que ela queria mudar quase tudo nele. Igual a todas as namoradas que teve durante a adolescência. Elas gostavam de seu rostinho bonito e sorridente, mas sempre havia algum aspecto a ser ajustado. E Dylan aceitava de bom grado se tornar a pessoa que elas queriam que ele fosse. Meu Deus, voltar para a casa da minha mãe só pioraria as coisas, todo o trajeto até lá estava marcado por memórias de Dylan.
A estação em que tínhamos passado horas esperando por trens sempre atrasados, indo e voltando de Londres, para ir a shows no Electric Ballroom ou no Barfly, para beber cerveja no Wordsend. Caminhei pela rua principal, onde costumávamos comprar doces sortidos antes de ir ao cinema ou ao parque, onde subíamos o morro para observar as pessoas lá de cima, inventando histórias sobre elas. Ali estavam nossa escola, o pub onde íamos beber depois de termos completado 18 anos, ou quase isso, e a curva para a rua de Dylan. Imaginei que seu pai ainda devia morar lá, fazendo da casa um templo para a esposa, recusando-se a mudar qualquer coisa. Quando ela faleceu, estava indo nos buscar em uma festa de aniversário. Estava ali e, no instante seguinte, não estava mais. Quando finalmente cheguei na casa da minha mãe, me detive do lado de fora por uns instantes, apenas observando. Era bonita, sempre foi. O jardim frondoso na frente, a árvore de magnólia bem no meio, escondendo uma parte da construção. No verão, minha avó tinha o costume de colocar sua cadeirinha debaixo da árvore e assistir ao movimento da rua. Era um hábito típico do povo mediterrâneo, mas os vizinhos não se importavam. 10 minutos após minha avó se acomodar, alguém já lhe oferecia maçãs colhidas no próprio jardim, apresentava o cachorro ou lhe perguntava de qual região da Grécia ela era. Essa casa era meu lar. Depois que meu pai foi embora, pintamos tudo com cores vivas. Enquanto tentávamos pintar as paredes com meus pincéis de arte, Dylan apareceu e levou a mão à testa, fingindo estar horrorizado, sem saber se ria ou se chorava. Em seguida, foi à lojinha de ferragens da rua principal e voltou com fitas, rolos e pincéis adequados para o serviço. Fez questão de que trabalhássemos direito, apesar de também ter dado aquela gargalhada estrondosa ao ver o tom brilhante de laranja que tínhamos escolhido. Ele não se conformava com a ideia de uma sala de estar laranja, como se fosse a coisa mais esquisita e mais maravilhosa da qual já ouvira falar. Pintamos e cantamos, e minha mãe pediu pizza e passou o dia inteiro sem derramar uma única lágrima. Na época, senti que era um novo começo. Destranquei a porta da frente e senti o cheiro de incenso, de café fresquinho e de sabão em pó. Ao andar pelo corredor, escutei uma música tocando, o tablet estava apoiado na bancada e reproduzia o vídeo do casamento dos dois. A raiva subiu pelo meu peito, como um lagarto, e se preparou para a briga. Mãe? Ela se virou, e era óbvio que havia chorado. Isso está ajudando em alguma coisa. Indiquei o tablet, e ela secou as lágrimas. Só queria rever meus pais um pouquinho. Vê-los dançar, é tão bonito. Ocorreu-me que devia ser muito duro ver seu casamento desmoronar, enquanto os próprios pais tinham sido um exemplo perfeito do amor. Um amor recíproco desmedido, imutável, que durou meio século. Coitada da mamãe, ela desejava o que eles tiveram e acabou com o vagabundo do meu pai. Aceita um vinhozinho? Perguntou ela. E serviu uma taça de prosecco antes de eu ter tempo de responder. Simplesmente aceitei. Vai ser um jantar especial. A gente não vai receber convidados, vai. Apavorada, senti um aperto no peito. Mais uma noite convencendo minha mãe de que ela era digna de ser amada e que merecia coisas boas. Tudo bem, estava acostumada com isso. Uma noite com meu pai sentado à cabeceira da mesa, fazendo-me perguntas como se soubesse alguma coisa da minha vida. De jeito nenhum. Até a filha perfeita tem limites. Não? Ultimamente, tenho sentido muita saudade da sua Yaya. Ela era uma apoiadora fervorosa do happy hour. E o dia estava tão bonito, então pensei, por que não? Ela se serviu, e erguemos as taças para brindar. Minha mãe me examinou e pousou a mão na minha bochecha. Você está pálida, querida. Está trabalhando demais. Limitei-me a dar de ombros. Está tudo bem. Tá saindo com alguém legal. Odiava ver um brilho de esperança em seu olhar. Minha mãe era muito romântica, mesmo depois desses anos todos. Só queria que eu encontrasse alguém, para amar e ser amada. Eu sempre sentia que a estava decepcionando. Saio com muita gente legal, mãe? Abri um sorriso largo e beberiquei da taça. Você sabe muito bem que estou falando de um cara legal, espertinha. Ela se virou de volta para o fogão. Não, estou muito ocupada com o trabalho, você sabe disso. Parei de falar, na dúvida se deveria revelar mais informações. Algo me dizia que a mate perfeito não lhe daria orgulho. Ela queria me ver perdidamente apaixonada, louca de amor. E só de cogitar essa ideia eu já morria de medo. Tinha visto o que isso fizera com ela. Só que, vi Dylan ontem. Ela se sobressaltou, de um jeito completamente dramático. No mesmo instante, arrependi-me de ter contado. Dylan James. Ah, ele é tão querido. Faz tanto tempo. Como ele vai? Como ele está? Pelo jeito, fingindo que eu nunca existi. Minha mãe bateu palmas de alegria, mas senti meu ânimo se esvair. Ela nunca soube da nossa briga. Fiquei com tanta vergonha que não contei, não confessei que amava um menino que não me correspondia. Tal mãe, tal filha. Assim, deixei que ela achasse que simplesmente tínhamos nos afastado, como é normal de acontecer. Nada demais. Nenhum coração partido, nenhuma perda. Ele trabalha com computação e namora uma celebridade. Sabe aquela garota daquele reality show, a PAG, Princesa da Areia para Gatinhos? Mamãe franziu o nariz. A tagarela. Ela parece ser muito boba. Se bem que Dylan nunca foi de escolher as inteligentes. Mãe, acho que isso não é nada feminista da sua parte, reclamei, zangada. Ué, mas é mentira. Acho que não.
Ora, alguns homens simplesmente são assim. Querem uma vida fácil. Querem que a parceira seja sempre só sorrisos e que diga que está tudo bem o tempo todo. Não querem algo verdadeiro. Já estava sentindo o rumo que essa conversa iria tomar, tinha lembranças bem nítidas da gritaria e das brigas entre meus pais. Das traições dele, dos pratos destruídos por ela. E de como, no dia seguinte, via os dois abraçadinhos no sofá, como se fossem o retrato de um casamento feliz e cheio de amor. Engoli o último gole de vinho e levantei a taça de novo. Ainda estamos no happy hour, né? Ela me encarou por um instante, mas encheu a taça. Quando retomou o assunto sobre Dylan, suspirei aliviada por ter conseguido distraí-la mais um pouco. Cedo ou tarde, acabaríamos falando sobre meu pai, como já acontecia em meus intervalos de almoço e nos fins de semana. O homem sugava todo o oxigênio do ambiente, mesmo quando não estava presente. E eu era um disco tão arranhado, que as palavras estavam começando a se distorcer com a repetição: você merece coisa melhor, ele não presta, isso não é amor, mude de vida, você consegue. Mamãe sorriu. Eu me lembro de quando Dylan nos ajudou a pintar a casa. Sempre que vou limpar a estante e vejo aquele borrão na tomada, me vem a imagem de Dylan olhando para nós, em pânico, e falando: ah, SRA. Ariste, por favor, me deixe comprar uns pincéis da Santes, confie em mim. E o menino tinha razão. A situação com o pai dele melhorou. Ainda o encontro no supermercado de vez em quando. Um sujeito muito triste. A gente não. Era uma reunião de negócios, não deu muito tempo de pôr o papo em dia. Aposto que ele ficou muito bonito, não é? Mamãe fez uma cara travessa. Dava para imaginar que ele ia arrasar corações. Pensei em seus olhos azul claros e nos olhares furtivos que me lançara naquela noite, para logo depois me ignorar. Eu me lembrei de como, ao se despedir, ele dera um apertãozinho mais forte na minha mão antes de se desvencilhar. Dava, sussurrei e fui colocar a mesa. Quando finalmente nos sentamos para comer, abordamos os demais assuntos, e ficou esclarecido que ninguém estava doente nem morrendo e que minha mãe continuava empregada. Nossa família em Creta estava bem, todas as amigas da mamãe estavam felizes. Fora isso, recebi um relatório completo da cirurgia do gato do vizinho. Assim, só sobrou mais uma questão, a qual eu esperava desde o início. Será que agora vai me explicar por que estou aqui? Só vou conseguir aproveitar a comida quando não estiver mais preocupada. Está aqui para ver sua mãe, que a ama e sente saudades. E para comer uma boa comida e tomar um bom vinho. Está muito magrinha. Vou preparar uma marmita para você levar para casa. Ela já estava divagando. Mãe, por favor. Ela tomou fôlego. Seu pai quer vender a casa. Fechei a cara. A nossa casa. Esta casa. Caramba, o que é que ele tem a ver com isso? Bom? Metade ainda é dele, querida. Cerrei os punhos por um momento. E por que ele veio com essa história do nada? Ele está com dificuldades financeiras. Os 3 filhos. Ele quer dar um passo para trás na carreira, passar mais tempo com as crianças enquanto ainda são pequenas. Ah, que ótimo para elas. Senti a amargura espumar, igual a cerveja quente, e tentei contê-la. Você é divorciada, esta casa é sua. Aliás, seus pais não deram o dinheiro para a entrada de presente de casamento. Deram, mas o nome do seu pai também está na escritura. Faz quase 20 anos que ele não paga nenhuma prestação dessa casa. Minha mãe fechou os olhos, respirou e pousou a mão na minha. Eu não queria que você ficasse chateada. É claro que eu fiquei chateada. Você também deveria ficar. O cara acabou com a sua vida e agora ainda quer tirar sua casa. Ela contraiu os lábios, tentando sorrir. Mas eu não queria sorrisos, queria que ela ficasse com raiva. Queria que enxergasse que esse homem havia lhe tirado coisas demais. Mas questioná-la com base nessa lógica nunca terminava bem para mim. Era sempre: ali, coitada, causei muita revolta e ressentimento em você, a culpa deve ser minha, sou uma péssima mãe. Aí eu a consolava, e era isso, a história se encerrava, só para ele voltar outro dia e começar tudo de novo. Ele não tem direito a esta casa. É o nosso lar. Ele pode diminuir os gastos ou se mudar de Londres se quiser que sua prole dos infernos cresça com mais espaço. Mamãe fez uma careta. São seus irmãos, querida. E são mais novos do que você. Não preciso desta casa enorme só para mim. Posso ir morar em outro lugar. Então está cogitando dar o que ele quer, seja o que for. Tomei o restante de vinho, com as mãos tremendo de raiva. Se ele aparecer na semana que vem e pedir seu rim, você vai entregar, mãe? Ela olhou para mim, e eu sabia que era provável que sim. Ela o amava, mesmo que não fizesse sentido, mesmo que ele fosse como fosse. Minha mãe acreditava em ter um amor verdadeiro, mesmo que, pelo visto, não fosse recíproco. Veja bem, filhota, pela lei, metade desta casa pertence a ele. E podemos vendê-la e dividir o dinheiro, ou posso comprar a parte dele. Ele disse que aceita um valor menor, em uma única parcela, para assinar a transferência da escritura para mim. Talvez a gente faça isso. Ah, quanta consideração da parte dele. Muito compreensivo. E de onde vamos tirar esse dinheiro? Parecia que isso tinha acabado de lhe ocorrer, porque ela não disse nada e pegou a taça. Em dias assim, sinto muita saudade dos meus pais. Mamãe deu um suspiro. E Aya não deixaria isso acontecer. Ela colocaria você para cima, faria picadinho dele, iria fazê-lo se borrar de medo.
Então, talvez eu devesse assumir esse papel. Vou falar com ele, declarei. Não? Mãe, isso é um absurdo. Ele não pode simplesmente chegar aqui, é. Ele pode, Alissa. É a lei. Não pode, não? A lei não vale. Você se divorciou. Ele concordou que a casa é sua. Nunca mudamos a escritura, ficamos de chegar a um acordo quando você fosse mais velha. Bem, isso era novidade para mim. E considerando que assisti de camarote ao desastre que foi esse casamento, não somente fiquei surpresa, fiquei furiosa. Não bastou você ter trabalhado para bancar a faculdade dele, ter aberto mão da sua carreira para ele ter a dele. Agora você também quer abrir mão da sua casa. Você tem noção de que não vai ganhar um prêmio por ser a mais abnegada, não tem, mãe? O casamento é meu, Alissa, meu. Isso foi quase um rosnado. Eu queria sacudi-la e, ao mesmo tempo, chorar por ela. Só que não, né? O casamento não é mais seu. Eu me levantei. Não é? Agora me diga, você quer ficar nesta casa, sim ou não? Claro que eu. Então vou arranjar o dinheiro, declarei, ao passar meu prato para o lado, sem ter tocado na comida. Pode falar para ele que vou cuidar desse assunto. Eu sempre cuidava. No passado, quando ele passava dias fora de casa e ela se aninhava na cama e ficava deitada olhando para o teto, em silêncio, eu cuidava dela. Eu a levava para tomar banho, fazia chá e torradas. Abria os livros de receitas empoeirados e tentava descobrir como preparar uma refeição. Desde então, associo batata recheada a noites longas e tristes. Eu poderia dar um jeito nisso. Não conseguiria mudá-los, nem fazê-la se afastar dele ou acordar, mas arranjar dinheiro não era a coisa mais difícil do mundo. Só que o atrevimento. Eu já tinha passado por isso, sabia como era bom receber a aprovação do meu pai, sabia como era ganhar um sorriso e ser elogiada por ele. Mas acabei me cansando de fingir que interesse passageiro era amor. Ela nunca se cansou. No trem de volta para casa, fiquei conferindo minhas contas no celular, calculando quanto ele iria pedir. A casa valia, no mínimo, R$500.000. Qual seria o valor da parcela única para me livrar dele, para ele a deixar em paz de uma vez por todas? Mamãe era recepcionista no hospital, então eu sabia que não tinha muito dinheiro na poupança. Só preciso do necessário para cuidar do meu jardim e para dar um bom jantar, dizia ela. Eu reclamava, e ela respondia que a mãe era ela, então ríamos e deixávamos pra lá. Ao longo de 10 anos, consegui juntar quase 20 mil, na esperança de ter um apartamentinho para mim, mas isso se tornava mais difícil a cada ano. Então, eu continuava a economizar e a trabalhar, mas o tempo ia passando. Eu usaria esse dinheiro se fosse necessário. Queria que minha mãe lutasse, que dissesse, não, é claro que você não vai dar para o seu pai suas economias suadas, querida. Queria que me priorizasse. Mas ela não faria isso, não conseguiria. Ele sempre vinha em primeiro lugar, mesmo depois de todos esses anos. Outra família, outro lar, outra esposa, e mamãe ainda parecia uma libélula presa no âmbar. Eu tentava não me ressentir dela. Meu pai acabaria conseguindo fazer com que as coisas saíssem do seu jeito. Igual aos hunters do mundo. Aquelas pessoas que sempre recebem tudo de mão beijada, e depois se perguntam por que é que os outros têm tanta dificuldade de conseguir o que querem. Igual a Nick, que exige que os outros se adaptem às suas expectativas. Fiquei me perguntando se isso era diferente do que Tola, Eric e eu estávamos fazendo. Manipular, ajustar, adaptar. Nick e Hunter esperavam o melhor das pessoas, logo de cara. Não era o meu caso, mas eu sabia plantar uma semente e cultivar o potencial. Sabia fazer valer minha vontade, mas esse jogo demorava um pouco mais. Quando voltei para minha pequena kitnet, estava pronta para chorar à vontade e tomar um banho demorado. Só que eu precisava fazer mais uma coisa. E se refletisse muito sobre isso, perderia a coragem. Liguei para Nick. Olá. Fiquei em dúvida se você ia ligar ou não. 100 mil, falei, sem rodeios. Não me dei a chance de amarelar. Ela não toparia, de jeito nenhum. Era um valor absurdo. Eu só estava fazendo isso porque precisava me convencer de que havia tentado de tudo, feito tudo o que estava ao meu alcance. O quê? Cerrei os dentes para disfarçar o tremor em minha voz. Você viu como ele agiu comigo, sabe que vai ser difícil e que o programa de TV e o contrato para a linha de vestidos vão valer a pena. Nick parou para pensar. Por que ele agiu daquele jeito? Nunca tinha visto Dylan sendo grosso com ninguém. É o cara mais fofo que conheço. Nem sei se já ouvi ficar bravo de verdade. Bem, eu não podia contar a verdade. Talvez eu seja parecida com alguém de quem ele não goste. Sei lá. Ou talvez esteja se sentindo muito pressionado por conta da reunião e não queira aceitar ajuda. De um jeito ou de outro, isso vai dificultar as coisas. Quanto é que isso vale para você? Quanto é que ele vale para você? Silêncio do outro lado da linha. Fiquei na dúvida se tinha exagerado. Só conseguia pensar em minha mãe, em um apartamentinho minúsculo e úmido, ligando todos os dias para me perguntar por que é que ela venderá a casa. Esperando sentada por uma visita do meu pai. Sem cantarolar enquanto regava as plantas. Mamãe murcharia sem seu jardim. Nesse caso, você tem que garantir a proposta de casamento, disse Nick, de repente. Eu me questionei se ela já não estava esperando por isso desde o começo. Se não, não tem sentido. Que jeito legal de falar do seu relacionamento. Bem nessa hora, eu me dei conta do que ela estava dizendo. 100 mil. Ela concordará com 100 mil.
A solução para meus problemas. Pensei por uns instantes em todos os anos de amizade que eu estava traindo. Mas então visualizei o rosto de Dylan ao me reencontrar, a expressão de indiferença. Lembrei-me das mensagens de texto que deixavam claro que eu não passava de uma parasita, uma fracassada, uma garota patética que olhava toda derretida para ele. Alguém que nunca significou nada. Em seguida, pensei no rosto da minha mãe. Negócio fechado, declarei.